Bom, eu quero começar essa análise falando assim, estamos chegando a 600 inscritos aqui no YouTube. Se você não tá inscrito, você tá de sacanagem. Vamos se inscrever aí no YouTube pro Insta Rubro Verde chegar nessa marca de 600, 700, 800, 1000 inscritos. Então, bora começar essa análise do jogo entre Maricá 0 e 1 Portuguesa. A Portuguesa com a liderança garantida. Lúcio entrou em campo com Bruno Bertinato no gol. Thales na lateral direita. Thales uma novidade. Não foi só uma novidade nesse jogo, tá? Vamos falar de mais. Então, Thales, Robson, outra novidade. Eduardo Biazus e Matheus Leal. Tauan, Matheus Nunes, a terceira novidade como titular da Portuguesa, e Marcelo Freitas. Na linha ofensiva, Cristiano Lohan e Kawari. Bom, o começo de jogo foi um começo de jogo muito ruim pro lado rubro-verde. Enquanto a Portuguesa estava com a defesa muito aberta, não conseguia avançar, não conseguia fazer uma pressão no Maricá, o Maricá soube aproveitar isso muito bem. Começou o jogo pilhado, essa é real, a Portuguesa começou meio lerda, e o Maricá soube aproveitar isso muito bem. Era um jogo muito importante pro Maricá, tanto que a equipe do Rio, né, ainda tem chance de classificar mata-mata. Então esse era um jogo assim crucial pro Maricá somar 3 pontos e tentar garantir uma classificação que, com essa derrota, segue em aberto. Enquanto a Portuguesa ficava lerda, o Maricá trouxe chances assim excelentes, perigosíssimas para a Portuguesa. Teve uma hora que a Portuguesa só não levou gol porque o cara do Maricá errou, mas foi uma ruindade que foi assim uma sorte da Portuguesa. Era pra Luz já ter levado um gol facilmente com 10 minutos. Eu conversando até com eu tava falando em estádio, mas um amigo até mandou mensagem, falou vai ser uma goleada. Porque do jeito que tava, do jeito que o Maricá tava tão ofensivo, parecia mesmo que a Luz não tava se importando tanto pro jogo e deixando o Maricá mesmo jogar. Enquanto foi esse apavor, esse susto do Maricá, foi até o meio da partida, vai. Até metade ali do primeiro tempo, onde a Portuguesa consegue equilibrar, consegue nivelar um pouquinho mais do jogo. Depois de nivelar um pouquinho do jogo, ficou um jogo muito travado, ficou um jogo muito truncado, as duas equipes parando de render tanto. Não teve muito uma partida muito boa de futebol, essa é a real. O único lance que a gente pode falar que teve um pouquinho mais de ânimo para o torcedor ficar, o que está acontecendo lá? O torcedor da Portuguesa, de onde estava, ele estava de um lado do estádio e o lance aconteceu do outro lado, então a gente não conseguia ter uma visão muito boa. Foi aos 40 minutos do primeiro tempo, o centroavante do Maricá, o camisa 9 Chula, empurra o Thales. Um lance desnecessário, assim. A bola já estava fora, ele empurra o Thales para fora. E o Thales acaba machucando a cabeça, ele acaba rasgando um pouquinho ali a cabeça, porque onde o Thales se machuca era um alambrado. O alambrado tem aquelas pontinhas mais perigosas, ele acabou rasgando ali a cabeça, então o juiz ali, sem dúvidas, marcou um vermelhinho pro Maricá. E isso a Portuguesa teria mais, não só 45 minutos do segundo tempo, mas ainda uns 5 minutinhos para conseguir marcar um gol, para conseguir sobressair no jogo que estava muito mal, essa é a real. Não aconteceu nada no primeiro tempo. Então, vamos pro segundo tempo, que a Portuguesa volta sem alteração nenhuma, ou seja, com o time titular igual. Então, se foi igual o time titular, foi também igual o ritmo de jogo, que assim, tanto o Maricá, tanto a Portuguesa, continuaram naquele jogo bem abaixo. A real, falando uma linguagem mais simples, o jogo foi ruim, foi chato. Quando a gente fala, o jogo foi ruim, esse jogo foi ruim de assistir, esse jogo foi chato, é porque, a gente já chega num nível de Série D que a gente sabe que não vai ter um jogo bom. Mas acho que nem surpreende mais de não ser um jogo de muita produção, de não ser um jogo de uma grande qualidade, porque é Série D. Eu já entendi isso. No começo eu reclamava muito, mas do jeito que tá, eu não sei se já acostumou, se o torcedor da Portuguesa já acostumou de ver 5, 6, 7 jogos sem jogar tanto, ou se é a série mesmo que se encontra. Então, com o jogo chato, os dois times não tinham uma reação. Essa é real, os dois times ficaram muito. A bola ia pra lá, a bola ia pra cá. Se você tá ouvindo isso e falou, nossa, parece que eu já vi o Arthur falando isso. Cara, é real. Nos últimos jogos, a bola ia pra um lado e a bola ia pro outro, não tinha muita reação. E esse jogo foi a mesma coisa. Tanto que, num comentário nas últimas análises, desculpa, eu vi um cara comentando que a análise poderia ser um pouco mais curta. Acho que essa vai ser a análise do jogo em si mais curta possível, porque realmente não aconteceu nada. A única coisa que eu tenho anotado aqui do segundo tempo é aos 13 minutos o Kawari leva amarelo.
o seu terceiro amarelo na competição. Com isso, fica fora, fica suspenso para o jogo contra o Boa Vista. Boa Vista vai ser a última rodada da Série D da Portuguesa, né, nessa fase de grupos. Então, assim, é para cumprir tabela, isso é real. A Portuguesa joga para cumprir tabela. Eu acho que a Portuguesa deveria ir até com mais reservas, até com mais meninos da base, dar oportunidades, não sei, para o De Paula, para o Kevin Coloni, até rodar o goleiro. Coloca o Pascoal, coloca o João como goleiro, roda esse time, ganha a minutagem com os meninos. Então, assim, vai ser para cumprir tabela. O Kawari, se jogasse, se fosse, não levasse esse terceiro cartão amarelo, acho que nem deveria jogar para usar mesmo os outros atletas. 4 minutinhos depois do amarelo do Kawari, o De Paula entra no lugar do próprio Kawari e eu coloco uma reflexão. O De Paula merecia mais tempo? Porque, do meu ponto de vista, o De Paula, eu já venho falando aqui nas últimas análises, ele tem muita vontade, essa é real, ele tem muita vontade, tanto que, conversando ali nos bastidores, a gente pergunta, a gente brinca, né? Ah, vai ser o gol, vai ser uma assistência. No último jogo ele deu uma assistência pro gol da vitória da Portuguesa. Tem muita vontade. Acho que o De Paula merecia mais tempo, e até coloquei isso na análise escrita lá no Instagram, e o pessoal concordou, que o De Paula merece mais minutagem depois da seleção que ele teve, depois daquela suspensão. Não acho que ele deveria ser utilizado pouco tempo. Acho que ele tem um grande potencial aqui na Portuguesa. Espero que eu não queime minha língua. Depois da entrada do De Paula, aos 21 minutos, sai Matheus Nunes, que eu acho que fez uma boa partida. Matheus Nunes, que não vinha sendo titular, acho que foi titular, acho que foi só uma vez nessa era do Cauã. Então gostei muito do Matheus Nunes. Acho que o Matheus, ele poderia jogar um pouquinho mais de tempo, assim, não jogar poucos minutos. Então nessas situações que, claro, o Matheus Nunes tem futebol para ser titular? Não sei. Mas nessa situação achei legal, achei bem boa a entrada do Matheus. Então sai Matheus, entra Igor Torres. Arthur, o que você achou da partida do Igor Torres? Não vi o Igor em campo, confesso, assim, não vi nada demais. Então não tenho muito o que falar. Em seguida dessa entrada do Igor, o Tauan arrisca de longe, passa muito perto a bola. Passa muito perto mesmo a bola do gol. Acho que foi... me lembrou aquele golaço do Tauan no Canindé. Eu até, no momento que ele chutou, eu falei, caraca, vai fazer de novo um segundo gol e parecido. Mas passou muito perto e foi, assim, a primeira chance da Portuguesa no jogo. Primeiro chute ao gol. 21 minutos do segundo tempo. 21 minutos do segundo tempo, sai a primeira bola no gol da Portuguesa. Se a gente for olhar, cara, 70 minutos. É muito preocupante a gente ver um número como esse, se a gente já pensar a longo prazo. Na verdade, até curto prazo, né? No mata-mata. Mata-mata tá aí, falta só uma rodada para a Portuguesa terminar essa fase de grupos. Então, esse comentário que foi o primeiro chute no gol da Portuguesa comprova que foi um jogo chato, não foi um jogo maçante, não foi bom. Cara, depois desse chute do Tauan, aos 25, né, 4 minutinhos depois, o Lohan tenta, tá passando aí o lance, o Lohan tenta chutar, o chute é bloqueado pela zaga do Maricá, mas no rebote ele tenta chutar de novo e acaba fazendo gol, ele acaba limpando a zaga do Maricá e marca o gol da Portuguesa. Segundo jogo seguido que o Lohan marca, então boa demais esse número do Lohan, são 3 gols que o Lohan marca com a camisa da Portuguesa nessa Série D, e enquanto o Lohan acabou sendo titular, perdeu a titularidade para o Éricles, acabou voltando como titular com essa lesão do Éricles agora. Então é muito bom ver que o Lohan tá marcando, tomara que ele continue marcando nos próximos jogos. E não muito tempo depois do gol do Lohan, aos 32 minutos, ele sai acompanhado do Robson e do Marcelo Freitas para a entrada do Barba, Cauã, aquele menino da base que foi titular na Copa Paulista, e Denis. Denis volta a ter oportunidade depois da lesão dele também. Acontece mais nada no jogo? Essa é a real, não acontece mais coisa nenhuma no jogo. E a Portuguesa garante a liderança do grupo A6. Não tem mais como ser ultrapassada. Rio Branco hoje está abaixo da Portuguesa, é claro, mas mesmo com o próximo jogo, o Rio Branco ganhando, não ultrapassa a Lusa. Bom, os pendurados para o próximo jogo, como eu falei aqui, só o Kawari levou amarelo nesse jogo. Só foram 2 cartões amarelos, um para o Maricá, um para a Portuguesa. E o cartão vermelho do Maricá, claro. Mas mais ninguém levou cartão amarelo pro lado da Portuguesa, e isso pode ser um problema. A Portuguesa tentou cavar algumas faltas durante esse jogo, mas não conseguiu. Forçou mesmo.
O Marcelo Freitas, por exemplo, tentou 1, 2 vezes, mas não conseguiu. Isso porque os pendurados para a Portuguesa, ou seja, se levarem algum cartão amarelo no jogo contra o Boa Vista, se eles levarem algum desses, fica suspenso para o jogo de ida da segunda fase da Série D, que deve ser entre o Luverdense ou o misto, o quarto colocado, né, do grupo A5. Isso ainda não está definido, porque a tabela do A5 está muito indefinida, essa questão do quarto e da terceira posição, e vai ficar mesmo para a última rodada. Então a torcida da Portuguesa só vai saber na última rodada quem vai ser o adversário que a Portuguesa deve enfrentar na partida de ida, dia 2 de agosto, o que estava pré-definido, claro, pela CBF. Então vamos lá. Quem está pendurado, ou seja, com 2 cartões amarelos e não podem levar de jeito nenhum, o terceiro contra o Boa Vista. Vamos lá, lateral direito, Thales e Ciência, o zagueiro Biazus, lateral esquerdo, Matheus Leal, os volantes Barba e Tauan, os meias, Marcelo Freitas e Matheus Nunes, os atacantes Igor Torres e Lohan, e o auxiliar técnico Léo Xeredi. Com isso, só dando uma esboçada para a próxima partida, aliás, já deixo aqui o convite para a torcida da Portuguesa comparecer no jogo. Próximo jogo, dia 26/7, ou seja, próximo sábado, às 4 horas da tarde, tá? Uma horinha antes do que já estava acostumado o time da Portuguesa, é claro, mas também a torcida da Portuguesa contra o Boa Vista no Canindé, na última rodada. Então, esboçando mais ou menos um próximo jogo, talvez, se o Cauã for dar uma poupada ali no elenco, o goleiro, talvez o João, como eu falei aqui, ou o Rafael Pascoal, não seria uma má. Aí fica pro comentário da torcida, você que está assistindo esse vídeo, comentar se você prefere jogar mesmo com o titular, ou também daria uma minutagem. Então, no meu ponto de vista, eu escalaria ou João ou Rafael. Lateral direita, o Cadu, porque o Cadu chegou há pouco tempo, fez acho que 3 jogos, mas não levou nenhum cartão amarelo, ou seja, não está pendurado. Cadu. Zagueiros, o Gustavo Henrique vai voltar. Talvez fosse melhor poupar o Gustavo Henrique, não sei. Mas com essa volta do Robson, talvez tenha o Cauã, que entrou um pouquinho, mas também teve pouca rodagem nessa Série D. Cauã, Robson para pegar um pouco mais de minutagem também. Depois dessa lesão, o Robson só tinha atuado contra o Noroeste, lá em Bauru, no Paulistão. É uma possibilidade. Lateral esquerda, o Pedro Henrique. Pedro Henrique também não vem jogando tanto nesses últimos jogos, para ganhar um tempinho aí, não tá pendurado. Já no meio, o meio é o maior problema. O Portuga volta, o Portuga estava pendurado, então é uma possibilidade. Eu acho que assim, vendo o meio-campo e os volantes, o Barba e o Tauan estão pendurados. Os meias, Marcelo Freitas, Matheus Nunes, então não tem muita saída. Nesse caso, com certeza, o Cauã vai ter que escalar alguém que está pendurado. Uma possibilidade é escalar o Portuga que não tá. Portuga, o Tauan, eu acho que é muito perigoso porque o Tauan ele é muito brigador mesmo na questão de jogar muito, de vestir muito a camisa. Nos bastidores, a gente sabe que no último jogo, no Canindé, né, contra o Água Santa, que a Portuguesa venceu por 2-1, o Tauan acabou só saindo no intervalo, porque o juiz tinha falado para ele, em campo, que se ele fizesse mais uma falta, ele levava um vermelho. Por isso que o Cauã até tirou o Tauan. Então, acho perigoso um pouco do Tauan entrar nesse jogo, mas talvez uma possibilidade. Meio campo seria o Matheus Nunes. Claro, o Matheus Nunes não vem sendo tão titular, então já pensando um pouco nessa questão de reserva, talvez coloque o Matheus Nunes para jogo. O Barba não vem sendo titular absoluto, talvez o Barba, Matheus Nunes e Portuga. Na frente, o Cristiano não está pendurado, então, claro, Cristiano. Lohan está pendurado. Então, o Éricles, eu até conversando ontem, soube que o Éricles não volta para a próxima rodada, talvez volte só para o segundo jogo do mata-mata, ou seja, para a volta lá no Canindé. Então, isso sem chances. No ataque, qual a possibilidade? Cristiano, o Kevin Coloni da base, que está merecendo mais oportunidade, achei até que ele deveria ter entrado nesse jogo contra o Maricá, e De Paula. É um time totalmente reserva, mas é uma possibilidade. Então, de cabeça aqui, só recapitulando, goleiro, Rafael Pascoal ou João, aí eu preferiria o Rafael Pascoal pelas possibilidades, pelas chances que a Portuguesa, que o torcedor já viu dele. Lateral direito, o Cadu, zagueiros, Cauã e Robson, lateral esquerdo, Pedro Henrique, o meio, Barba, Matheus Nunes e também o Portuga, e o ataque, Cristiano, o Kevin e o De Paulo. Acho que esse seria meu time, deixo você à vontade também para escalar o seu. Mas é isso.
praticamente encerrada a primeira fase. Muito bom ver que a Portuguesa garante não só a primeira fase mais muito boa, mas também a quarta colocação geral da Série D, muito importante para ganhar uma confiança. Tem que produzir um pouquinho mais, é verdade, não vou deixar de puxar um pouquinho a orelha, tem que produzir um pouquinho mais pro mata-mata. Mata-mata é muito perigoso, a gente sabe dos traumas que a torcida da Portuguesa tem desde o Caxias de 2021. Então, por isso que a gente pega no pé mesmo. Então é isso, torcedor. Deixo você à vontade para comentar o que você achou um pouquinho desse jogo. E deixo também o convite para você se inscrever aqui no YouTube do Insta Rubro Verde, seguir o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais, seja aqui no YouTube, Instagram, nosso principal veículo, mas também TikTok, Twitter, nosso site instarubroverde.wordpress.com e claro, a gente sempre tentando noticiar o máximo possível da Portuguesa para você, torcedor e torcedora da Lusa. Até mais, pessoal. A gente se vê na próxima. Espero você lá no Canindé. Valeu!